assim, primeiro, eu gosto de ver assim o tarô não como uma ferramenta que vai adivinhar o futuro, tá? Eu não uso o tarô para isso e nem acredito que isso seja possível, né? Eu acho que cada um determina aí o seu futuro a partir das ações e das escolhas do momento presente, né? A gente está toda hora construindo aí o nosso futuro, a gente tem esse livre arbítrio, né? Então o tarô, ele funciona, se a gente pensar as coisas, o mundo, a vida, como energia, né? Se a gente ter esse pensamento quântico, de que tudo é energia, né? Então assim, quando eu abro um jogo de tarô na mesa, automaticamente eu estou abrindo um campo energético, né? Que eu estou estabelecendo entre eu e a pessoa que eu estou atendendo. E justamente por a gente trabalhar com energia quando está trabalhando com tarô, que é possível que esse jogo funcione mesmo com uma pessoa à distância. Mesmo que eu atenda, por exemplo, um atendimento que eu já fiz, a pessoa me enviou as perguntas que ela queria e depois eu mandei a foto do jogo e mandei o áudio. Então isso foi possível porque a gente está pensando em termos quânticos, de física quântica, né? De que tudo é energia. O tempo e o espaço não têm uma relevância, né? É muito mais da pessoa permitir que eu abra o jogo em nome dela, permitir que eu retire as cartas no nome dela e aí sim, e aí eu posso abrir o jogo e estabelecer esse campo energético, né? Tipo, que é um elemento criado a partir entre eu e a pessoa que eu estou atendendo, né? O jogo ele vira um terceiro elemento, né? Cria-se um campo, né? Então por isso que o tarô ele é possível, mesmo à distância, seja por telefone, seja por mensagem de WhatsApp, seja com a pessoa presente, né? E só depois eu posso dar resposta, tanto faz, presencial ou não importa, mesmo que a pessoa não retire as cartas, né? O importante é eu ter a permissão para tirar as cartas em nome da pessoa, ou seja, a intenção que é importante, né? A intenção que eu coloco. Então, quando eu coloco uma intenção de atender a uma determinada pessoa, me conecto com aquela questão, eu tô criando, a gente está entrando em energia, estou acessando o campo energético da pessoa para que ele seja lido e o tarô faça esse raio-x do campo, né, do campo energético da pessoa, traga essas informações, né? Então o tarô ele não funciona como uma previsão do futuro, ele funciona como um raio-x, ele vai trazer às vezes traz, né, mostra padrões emocionais, psicológicos da pessoa, mas também é muito relacionado ao estado da pessoa no momento. Então é muito interessante assim observar, se eu atendo uma pessoa, ela vai trazer, por exemplo, uma questão de relacionamento, né? Vamos dar um exemplo. Se essa pessoa está com muita insegurança nesse momento que ela está consultando o jogo, isso vai refletir. Por mais que a relação esteja bem, ela está sentindo insegurança, o jogo vai mostrar que ela está com insegurança. Mas se ela fizer, num outro dia, ela fizer o mesmo jogo e ela não tiver mais com essa questão de se sentir tão insegura, você vê que no dia seguinte muda, né? Porque a pessoa mudou também o estado emocional dela do momento, né? Então o tarô ele funciona muito como um raio-x, né? Ele vai espelhar aí tanto que a pessoa está sentindo no momento, né? O estado dela, e também vai trazer aí certos padrões, né? Coisas mais inconscientes, né? Bom, e outro assunto que eu também queria falar é sobre a teoria da sincronicidade, né? Que é reforçando todo esse papo que eu já estou falando de a gente ver o tarô como uma ferramenta energética, né? Então, na teoria da sincronicidade, né, quem criou foi o Jung, tenho aqui o livro dele. Esse livro, gente, eu não recomendo, tá? A verdade é que ele tem uma linguagem muito densa, uma linguagem difícil e até meio chata de ler, assim, ele explica toda a teoria dele.
E ele, assim, demorou anos, né? O Jung, ele é um psicanalista, né? Que ele estudou tarô, estudou astrologia. Ele demorou anos para divulgar o estudo dele, porque ele não queria ser visto como um charlatão, né? E a teoria da sincronicidade fala basicamente o que, segundo Jung? Sincronicidade é quando existe alguma coincidência significativa, ou seja, quando tem algum significado para quem vivencia, tá? Então, quando eu faço um jogo de tarô e às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas saiu essa carta, poderia ter saído outra, né? Isso é muito aleatório, né? Por que é essa e como assim que bate? Bom, a resposta é muito simples, né? Poderia ter sido outra carta que você retirou, mas você tirou essa mesmo, né? Então tinha que ser essa carta. Você sentiu atraído aí para tirar essa carta, né? Então, na teoria da sincronicidade, meio que todas as coisas são do jeito que tem que ser, né? Não existem apenas coincidências casuais. Só que quando o Jung ele criou essa teoria da sincronicidade, ainda não havia todo esse pensamento quântico, né, da física quântica. Então, para o Jung, essas coincidências significativas, elas tinham um para quê, né? Essas coincidências que tinham um significado para quem vivenciava, tinha um para quê, servia para alguma coisa, né? Então, assim, essas coincidências é quando você às vezes está em busca de uma resposta de alguma coisa, né? Às vezes não. E você vivencia situações que é como se a mesma mensagem viesse para você através de diferentes formas, diferentes situações e diferentes pessoas, né? Então, por exemplo, um exemplo de sincronicidade. Você está aí num momento de uma grande desconstrução, de uma grande quebra aí de paradigma, né? E às vezes a vida ela te traz situações que você tem que desapegar totalmente de coisas que você estava desacostumado. E aí no tarô a gente representa isso pela torre, né? Que é uma grande desconstrução, aí, uma grande quebra de paradigma, né? Que a vida te traz e derruba, né? Então às vezes você vai ler um livro que fala sobre esse assunto, né? E aí uma pessoa vai lá, se conversa com uma outra pessoa e ela conta uma história da vida dela que te toca, né? Que traz um significado para você. E às vezes você vai abrir um jogo de tarô e sai essa carta da torre. Então assim, é como se várias situações conversasse para mostrar algo para você, né? Então, quando a gente fala em teoria da sincronicidade, né, segundo Jung, tem um porquê e tem um significado para quem vivencia. Só que, como eu disse, né, quando o Jung criou essa teoria, ainda não havia esse pensamento de física quântica, né? E segundo a física quântica, a sincronicidade ela acontece o tempo todo, é sempre. Então, seja você percebendo ou não. O Jung ele fazia uma distinção de sincronicidade e coincidências casuais, né? Quando ele falava de sincronicidade, é que existia um para quê. A pessoa a pessoa vivencia e vê um significado, vê uma coisa significativa nela, né? É como se trouxesse uma mensagem. E tinha as coincidências casuais que elas ocorriam porque existia uma explicação. Então ele fazia essa diferença. Mas quando você tem uma visão mais quântica da vida, quando você pensa o mundo de uma forma holística, em que tudo é integrado, que as coisas não são fragmentadas, a sincronicidade ela acontece o tempo inteiro. Ela sempre está acontecendo, só que às vezes você não está percebendo os sinais. Então, às vezes porque você está aí na rotina, que é muito louca, a rotina é muito frenética. Às vezes é porque você está desconectado de você mesmo, você não está percebendo. Então, num pensamento quântico, sincronicidade é essa dança aí do universo, em que tudo está conectado, né? Tudo está perfeitamente conectado porque a gente
a gente também é energia, né? O que a gente pensa, o que a gente fala, nossas emoções, o que a gente sente, a gente tem um campo energético, né? E a gente está atraindo as situações, as pessoas na nossa vida de acordo com o que a gente está vibrando, né? Então, a gente está vivendo em sincronicidade sempre, né? Não existem coincidências nunca, né? Então, é meio que tá tudo certo do jeito que tem que ser, seja para bem ou seja para mal, que na verdade esses valores são a gente que atribui, né? Se é bom ou ruim, é a gente que atribui. O universo ele não dá juízo de valor, né? Pro universo é tudo uma questão de colocar as coisas em equilíbrio, e é bom ou ruim porque a gente não quer, porque o nosso ego não quer que certas coisas sejam de tal forma, né? É muito mais um juízo de valor, né? Então, continuando aqui, a Flor de Lótus perguntou: sincronicidade e intuição andam juntas? Pode andar, uma coisa não depende da outra, né? Então, assim, eu acho que quando você está com a sua intuição afiada, né? Quando você está perceptiva, você vai perceber as sincronicidades, né? Você vai perceber essas coincidências significativas, tá? Você vai perceber que as coisas estão se ligando. E quando você segue a sua intuição, eu acho que é muito mais fácil dessas sincronicidades acontecerem na sua vida, né? Você vai seguindo o que você está sentindo, seguindo a sua intuição, e as sincronicidades elas vão aumentar, porque você está deixando se conduzir pelo seu eu superior, né? Pela sua essência, pela sua verdade, pela sua intuição. Você está mais perceptiva com o que acontece ao redor, e aí você percebe. Mas as sincronicidades elas vão acontecer você estando intuitiva ou não, tá? E, bom, que eu tava falando que o tarô, ele funciona como se fosse um raio-x, né? E justamente por ele funcionar como se fosse um raio-x, né? Ele é uma ferramenta ótima de autoconhecimento. Então, tem muita gente que fala pra mim: nossa, Cris, me ajudou muito com questões que eu tava falando na minha terapia, né? Deixou coisas mais claras, deixou uma coisa bem óbvia, né? Já tipo, recebi esse feedback mais de uma vez, né? Porque o tarô, ele faz esse raio-x, né? Ele traz coisas do nosso inconsciente, coisas que a gente tá sentindo, às vezes certos padrões, mas a gente não tá conseguindo perceber com muita clareza. E o tarô, ele deixa ali tudo escancarado, né? E é interessante que, assim, quando a gente busca alguma resposta na nossa vida, né? Às vezes você tá querendo uma resposta aí para um assunto mais profissional, às vezes é alguma coisa que você quer melhorar em você, e você faz um jogo de tarô para te trazer mais clareza, você pode ter certeza, né, que o seu inconsciente ele se organiza para você receber as respostas. Então sim, você vai retirar as cartas certas, as cartas que têm que ser retiradas, ou caso seja online, eu me conectando com a pessoa que eu estou atendendo, eu vou trazer essas questões e vou te tirar as cartas que devem ser tiradas, né? Acontece, porque a pessoa está aberta a buscar essa resposta, né? E o tarô ele vai mostrar você querendo ou não, também tem isso. Mas assim, quando você está aberto a buscar essa resposta, é muito mais claro de você perceber e também de você aceitar, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: não somos nós que lemos o tarô, é o tarô que nos lê. Justamente por isso, por ele funcionar como um raio-x, né? Então, às vezes, e é engraçado que assim, às vezes a pessoa vem trazer uma questão aí e às vezes a resposta ela não é exatamente como a pessoa gostaria que fosse, não é uma resposta certinha, mas ela vai trazer tudo o que está realmente evidente no momento. Eu vou dar um exemplo.
Esses dias eu atendi uma pessoa que ela fez uma pergunta sobre como que estava o relacionamento dela atualmente, né? Porque ela estava querendo casar e tal. E foi engraçado que o jogo não apareceu nenhuma carta referente a sentimento, às emoções, né? Então não apareceu nenhuma carta do elemento de copas, né? Do naipe de copas, que copas ele é aqui copas relacionado às emoções, sensibilidade, não saiu nenhuma. Saiu só a carta de espadas que naipe de espadas que fala da mente, e saiu cartas de ouros, né, que fala de realidade, sensação, às vezes matéria. Ou seja, nesse jogo não havia nenhuma questão relacionada a sentimento, era muito mais uma questão prática, era muito mais uma questão financeira que estava ali permeando a relação no momento, né? Então saiu no jogo aí que tinha um problema financeiro que estava atrapalhando, e saiu muita cartas de espadas, ou seja, tinha uma preocupação relacionada ao aspecto financeiro, né? Então é bem interessante porque a pessoa ela perguntou como que estava o relacionamento dela no momento, mas não tinha nada muito relevante no momento a respeito do emocional. É como se tivesse tudo ok, mas tinha uma questão financeira ali atrapalhando. Então, assim, o tarô ele traz as coisas à mostra, ele deixa as coisas bem evidentes, né? Então, às vezes a resposta ela vai trazer aquilo ali que precisa ser mostrado, né? E outra coisa, outro tema, né, que eu queria trazer também é pensar os arquétipos ou os arcanos como arquétipos, né? Então, eu tô falando aqui dos arcanos maiores, né? São 22 aqui arcanos maiores. E cada arcano maior, ele representa um arquétipo. E o que é arquétipo, né? Arquétipo é um conceito criado também pelo Jung. E cada arquétipo é um padrão, um modelo universal, né? Então, quando a gente pensa em padrão ou modelo universal, são conceitos que todo mundo entende, independente da sociedade ou cultura, qualquer um entende. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Aqui, a morte. Tem o arquétipo da morte. Todo mundo sabe o que é uma morte, né? Toda cultura, toda sociedade, independente do tempo, independente do período, sabe o que é a morte, né? O imperador, por exemplo, ele faz a figura do pai, né? Toda a sociedade, todo mundo sabe o que é o pai, né? Então são conceitos aí que estão no inconsciente coletivo, né? Todo mundo tem essa referência do que é um pai, do que é a morte, do que é a mãe, do que é um nascimento. Então o tarô ele traz esses arquétipos nos arcanos, e justamente pelos arcanos maiores, tá? Tô falando dos arcanos maiores, trazerem esses arquétipos, o tarô ele conversa muito com as nossas situações da nossa vida cotidiana, tá? Porque ele tem essa linguagem universal, ele consegue representar coisas básicas que a gente vivencia, porque ele fala de arquétipos, ele traz esses arquétipos, né? Então, fica fácil a gente compreender e relacionar nossas questões cotidianas, justamente por isso, né? Porque ele não sai de moda, né? Ele não vai cair em desuso. Então, o primeiro tarô de Marselha foi criado em meados do século XV, né? Então, como que algo que foi criado há tanto tempo consegue se manter atual até hoje em dia, né? Tipo, o mundo mudou tanto, né? As pessoas, a sociedade, a tecnologia, tudo mudou, e como que ainda algo que foi criado lá no século XV ainda funciona nos dias de hoje, né? Justamente isso, 1547, justamente por causa disso, porque são arquétipos, são conceitos que não mudam, isso diz a respeito do ser humano, tá? Então, não importa o tempo na história, ele continua atual e continua relevante por causa disso. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar em 20 minutos.
E eu não sei se vocês querem. Basicamente era isso que eu ia falar, né? Falar mais sobre. Eu falei aqui energia, campo energético, arquétipos. Cris, para quem é iniciante de tarô, quais seriam as desvantagens da leitura apenas com os arcanos maiores? Boa pergunta. Bom, quando eu comecei a aprender o tarô, eu só usava os arcanos maiores, tá? Eu demorei para aprender os arcanos menores. É que assim, os arcanos maiores, né, eles têm essa ideia que eu te falei de arquétipo, né? Então são conceitos, diz a respeito da ação que a pessoa está vivenciando, né? Então são conceitos maiores, são conceitos abstratos, só que os menores, eles vão complementar dizendo mais ou menos como que essas ideias, esses conceitos estão desenrolando, né, na prática, né? Os arcanos menores, eles dão forma, cenários, né, em como que os arcanos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ser mais fácil de entender. Ó. Então, por exemplo, você pega, você vai falar, eu quero saber como que eu tô hoje, né? Aí saiu aqui a Imperatriz. Então a Imperatriz é essa figura aqui super falante, comunicativa, expressiva, ela super confia nas ideias dela, né? Ela tem essa representação aqui do feminino, né, de criatividade e tal. Mas se sair com esse arcano menor aqui, que é o 9 de espadas, essa Imperatriz, ela não vai estar tão criativa assim, ela vai estar muito preocupada, ela vai estar aqui num turbilhão de pensamentos que vai atrapalhar a comunicação dela, que vai atrapalhar a criatividade dela. Então essa Imperatriz aqui, ela não está super plena, entendeu? Então os arcanos menores, eles dão um certo contexto, né? Eles dão um cenário de como que a coisa está desenrolando, né? Você consegue trazer mais detalhes, né? Então eles são muito importantes. Eu jogo assim, sempre em parzinho, tá? Eu jogo arcano maior às vezes em jogos muito específicos, tá? Bem específico algum outro jogo que eu jogo só com arcano maior, mas no geral assim eu jogo com menor. Mas se você tem o hábito de pegar o tarô como orientação para o seu dia a dia, de pegar uma carta por dia, você pode pegar só o arcano maior, tá bom? Não faz muito sentido você pedir como orientação para o seu dia com um arcano menor. Lívia, desculpa, Cris, não estou conseguindo acompanhar. Minha internet está... vou deixar salva e vou colocar depois no YouTube. Aqui a Mila fez uma pergunta. Oi, Cris, comecei a te acompanhar e você está agregando muito no meu conhecimento. Você pode indicar alguns livros para iniciantes? Eu vou indicar. Tem um livro aqui. Bom, esse livro, ele já perdeu a capa dele. Esse livro aqui, ele tem a capa preta. É um livro que eu gosto, que é o Tarô Mitológico, da Liz Green. Esse livro é um dos que mais me ajuda a entender o conceito dos arcanos. Ele é muito bom, eu acho ele muito interessante para arcanos maiores e menores, né? Eu não indico, com todo respeito, eu não indico nem Naif. Ele é um super estudioso, aí super manja de tarô, mas eu não indico para quem está começando nem Naif. Eu comecei com esse livro e me confundia muito, porque o Ney Naif, ele tem algumas coisas muito específicas de alguns arcanos, ele faz algumas interpretações diferentes, e às vezes ele tem um ponto de vista às vezes muito dele. Então, para mim, quando eu comecei com esse livro, me confundiu muito. Então, às vezes é interessante vocês fazer algum curso, estudar com alguém que tem uma base legal, porque depois que eu fiz o curso com a minha professora, a Edi De Luca, que tem mais de 15 anos de experiência, obrigada, Lívia, fofa, eu pego esse livro e eu consigo filtrar.
Então, quando você faz, eu acho muito importante fazer um curso, porque quando você faz um curso, você começa a filtrar, tipo, ah, tá, isso tem a ver, isso aqui não. E outra, também você vai criar sua própria opinião, você vai meio que refinando a forma que você interpreta. Então, esse jogo que eu atendo, a mandala astrológica, eu aprendi com a minha professora, com a Edi, só que tem coisas que, a partir da minha prática de atender, eu fui percebendo e fui alterando. Então, tem coisas que eu já faço diferente dela, porque pra mim funciona de uma forma, né? Então, já muda. Então, esse livro aqui da Tarô Mitológico, tá sem a capa, gente, caiu. Eu acho ele bem bacana, só que assim, ele tá falando com tarô mitológico, tá? Eu uso do Rider-Waite, eu não uso o tarô mitológico, nunca usei. Eu acho ele bom, ele dá pra ter uma compreensão, só que ele sempre vai relacionar com um mito. E você necessariamente não precisa saber um mito pra entender de tarô, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, não é necessariamente relacionado com um mito, tá? E tem esse livro aqui também, que eu gosto, que é o da Maria Celeste, Tarô, uma proposta de vida. Ele só fala de arcanos maiores, só que tem que tomar um cuidado com esse livro, que ela começa sempre relacionando uma carta do tarô com alguma lei, fala tipo lei da realização. Assim, por exemplo, aqui é o Imperador, ele realiza, fato, ele é um arcano que tem um poder de realização, mas eu acho que tem que ir com calma também, porque às vezes ela associa com alguns signos, né, com algum planeta da astrologia, e aí eu já dou uma filtrada, né? Então, eu acho que tem umas coisas bem interessantes, principalmente aqui no começo do livro, né, que ela fala do Jung também. Então, eu acho que é um livro legal também. Mas é isso, eu acho que é importante a gente fazer um curso, estudar com alguém que já tem experiência, né? Pra mim, eu comecei fazendo um curso muito curto. Eu fiz um curso num lugar aqui em São Paulo que se chama Casa Jaia, em Pinheiros. E era um curso só dos arcanos maiores. E aí foi um curso rápido, e aí eu comprei alguns livros, comecei a estudar por conta própria. E aí eu comecei a jogar sozinha com os arcanos menores junto e quebrava a cabeça, porque eu usava na época o tarô de Marselha, que eles não têm essas figuras nos arcanos menores, então fica até mais difícil para quem está começando para gravar os significados, né? Então, eu quebrava muito a cabeça, assim, e depois que eu fiz um curso maior com a minha professora, eu estudei durante 6 meses, eu comecei a filtrar melhor, mas sempre a prática ajuda muito. O que você acha do Jung e o tarô, a Lu? O Jung, ele estudou bastante o tarô, assim, a astrologia. Eu adoro Jung, eu sou suspeita para falar. Eu acho ele ótimo, eu acho que ele explica, né, como o tarô funciona, essa coisa da sincronicidade, então eu gosto. Sou suspeita, eu acho que é interessante que ele tratou o tarô com uma seriedade, ele não tratou assim como uma coisa de ser a cigana louca que vai ler o futuro, sabe? Eu não gosto desse estereótipo de ser... bruxinha, adivinho o futuro, sou a cigana doida, eu não gosto. Então, quando eu comecei a jogar o tarô e atender, me incomodava muito esse estereótipo e eu até me preocupava o que as pessoas iam pensar de mim, porque eu não curto muito esse estereótipo, sabe? Eu sempre trabalhei com comunicação, né? Minha formação é em jornalismo. E eu usava o tarô como uma forma de me autoconhecer, de perceber, e eu gosto de ele trazer para um aspecto prático, né, para ajudar na minha vida, para eu me desenvolver. Então eu não gosto dessa coisa de ser a pessoa riponga ou bruxona doida ou cigana louca. Eu não gosto disso. Eu acho que toda mulher, aí todo mundo tem essa bruxa dentro de você,
Mas eu não gosto de associar isso com esse estereótipo, né? Que todo mundo acha que tarô, essa coisa aí que não funciona, é prever o futuro, essa coisa muito que fica muito charlatã. Parece aquelas coisas que você encontra na rua, sabe? Preveja o seu futuro e traga o seu amor em 7 dias. Então, eu não curto isso. Eu acho que o Jung ele fez um estudo muito relevante justamente para mostrar aí como o nosso inconsciente ele conversa, né? Tanto dos sonhos também, símbolos, né? Astrologia, ele estudou tudo isso. João, o Hermético e Cabala Tarô faz essas associações muito bem. É incrível. Tem tarô que faz associação com Cabala, numerologia, só que eu acho que é meio complicado porque é difícil, às vezes até relacionar uma carta com tarô com um signo, com algum planeta da astrologia. Eu não sou muito fã de relacionar, eu acho que às vezes pode dar uma forçada na barra. Esse tarô aí, o que você está falando, eu não conheço, João, então eu não tenho uma opinião sobre ele especificamente. Rô, que conteúdo bacana, parabéns, obrigada. É um autor brasileiro, Marcelo Del Debio, vou procurar, não conheço. Laís, tarólogos da linha tradicional não acreditam em tarô terapêutico, nem na relação dos arquétipos. É importante ver isso antes de escolher um curso. Bom, acho que eu nem rotularia a forma que eu uso como tarô terapêutico. Foi uma forma natural que eu comecei a jogar. Na prática eu via que trazia certas coisas das pessoas que eu conseguia, através de um jogo, principalmente da mandala astrológica que eu faço, que é um jogo bem grande, eu conseguia perceber que tinha um padrão de comportamento da pessoa, um padrão emocional. Mas eu não atribuo isso necessariamente ao tarô. Durante um ano estudei e pratiquei Theta Healing. O Theta Healing ele me ajudou muito a perceber esse tipo de padrões, né? Porque eu fui assim nessa coisa do autoconhecimento bem a fundo, né? Já tinha feito terapia também, terapia normal. E aí depois eu fui pro Theta Healing. O Theta Healing ele me deixou perceber muito assim essa coisa dos padrões, né? E aí quando eu fui fazer esse tipo de leitura no tarô, eu conseguia perceber. Então eu acho que é uma coisa meio que minha, assim, eu consigo perceber e eu já passei esse feedback para algumas pessoas e elas falaram, não, realmente isso confirma coisas que eu estava vendo na minha terapia. Então, enfim, eu nem tô rotulando a forma que eu aplico o tarô, assim, pra mim é uma visão minha, né? Então, e a Edi, com que eu tive aula, né? Eu também acho que ela não se rotula como tarô terapêutico, não sei. Existem muitos tipos de tarô e há semelhança entre eles ou alguns destoam muito uns dos outros? Bom, tem muitos tipos de tarô, assim, infinitos. Tem tarô de tudo que você imaginar. Tem tarô de arte, tem tarô de gato, tem tarô de egípcio, tem tarô do hip hop, tem tarô de tudo. Desde os que vão mais pela uma parte mais divertida mesmo, mais artística, mais criativa, outras que vão para uma parte mais do ocultismo. Então, assim, tem infinitos, assim. Eu uso os mais tradicionais. Esse do Rider-Waite, ele é um dos mais tradicionais que tem, junto com o de Marselha. Na verdade, eu não tenho vários tarôs, eu tenho poucos. Bem pouco. Cris, depois faz uma live só sobre o Jung, adorar saber mais. Não sei, gente, se eu... Pode ser. Eu estudo Jung muito por mim, mas eu não tenho uma formação de psicologia. Eu falo muito de curiosa, assim, de coisas que eu gosto de estudar por mim mesma. Quem você indica para ensinar tarô? Bom, tem a minha professora, a Edi De Luca, que ela dá aula aqui em São Paulo, no Largo da Aroche, no centro.
E eu tô pretendendo também montar um curso, começar a dar aulas online. Aí as aulas seriam online, mas ainda tô pensando em montar esse curso, ainda não sei. Que mais, gente? Bom, vocês têm mais alguma pergunta? Então são esses. Eu acho que esse livro ele é relevante. Deixa eu te mostrar um pouco do tarô de Marcele do. Aqui. Então, esse é o tarô que eu uso. Esse. Tá? Eu dei sorte de achar ele, assim, eu achei na internet e hoje em dia às vezes é meio difícil encontrar. E esse daqui foi o primeiro tarô que eu comprei, o de Marselha. E olha os arcanos menores, gente. É bem diferente, porque aqui no do Rider-Waite você vai encontrar as figuras. Então é muito mais fácil para quem está aprendendo e didático, porque você já bate o olho na figura e meio que você já consegue ler, né? Para você entender a figura do que é. Agora esse daqui do de Marselha, gente, é muito complicado. Para mim foi bem complicado no começo, eu confundi as cartas de espadas com as de paus, que eu acho muito parecida. Tipo, essa daqui é de espadas, essa daqui é de paus, né? Tipo, então... E fora que esse daqui especificamente ele é bem feio, né? Vamos combinar que ele é horroroso. O do Rider-Waite é bem mais bonito. Então eu tô pensando em montar esse curso, né? Fazer por módulos, né? Dos arcanos maiores, em fazer online. A live ficará salva? Sim, eu vou salvar essa live e pretendo colocar no YouTube. Eu tenho um canal de YouTube que tá meio abandonado, mas eu queria dar mais atenção para ele. Então, o que eu ia falar? Bom, eu vou... Então, voltando um pouco, que eu tava falando de quando eu comecei a jogar tarô. Então, eu comecei a jogar tarô usando os arcanos maiores e menores sozinha. Eu fui tentando quebrar a cabeça. E eu trazia muitas perguntas minhas, né? Perguntas minhas, e eu acho que é engraçado que quando você está envolvido emocionalmente numa situação ou alguma questão, eu acho que fica até mais difícil você interpretar, você ler, né, o tarô, porque você está ali vivenciando, né? Principalmente questão de relacionamento, né? Aquela desgraça, né? Você está ali com emoções a mil e você quer uma resposta, né, positiva. E às vezes não vem aquele monte de carta de espada pra você. E é bem difícil, né? Porque você tá ali vivenciando, né? E quando outra pessoa lê pra você, tem essa coisa mais de imparcial, tem esse distanciamento, né? Então, por exemplo, uma mandala astrológica, que é meu atendimento principal, eu não coloco pra mim, né? Já coloquei, só que, nossa, você está envolvido ali com a questão, é muito difícil você enxergar, né? Então, eu tenho amigos, né, que fizeram o curso comigo de tarô e a gente ficou super unido e a gente se encontra, combina de se encontrar às vezes, né? Um coloca pro outro e tal. E é muito importante esse distanciamento aí, porque quando você está muito envolvido com a questão, às vezes você quer um tipo de resposta e você fica tendo 1001 interpretações, né? Então eu acho às vezes bacana você pegar assim, pegar os arcanos maiores, né, para trazer uma orientação, ou fazer jogos menores para às vezes te dar uma leitura do momento, talvez de algo que você precisa de para equilibrar alguma situação, né? Mas é muito complicado aí às vezes abrir algum jogo, alguma questão que seja muito complexa, né? Porque a gente está envolvido com a situação, né? E outra coisa, né? Que quando você vai fazer uma pergunta aí pro tarô, eu sempre gosto de voltar para mim mesma ou para a pessoa, né? Que está se consultando comigo, né? Tipo, é sobre ela. Então não vai adiantar você querer saber sobre o outro, né? Eu acho que isso nem é ético, né?
Existem muitos jogos aí, jogos de relacionamento para mostrar o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo. Só que, gente, é meio que uma cilada você ficar fazendo jogo para saber o que o outro tá sentindo ou pensando em relação a você. Eu já fui essa pessoa, já fiz muito isso quando eu tava aprendendo tarô. E aí o que acontece? Primeiro que você tá muito refém do que o outro sente em relação a você, de qual que vai ser a reação do outro. Então eu acho que você fica aí se pilhando, não acho legal, não acho saudável, você vai ficar tipo ansiosa, não é legal. Então quando se tiver alguma questão de relacionamento, eu acho que para qualquer coisa, sempre pergunta qual que é a melhor atitude que você poderia ter em determinada relação, qual que é o melhor para você, qual que é o melhor caminho, o que vai te trazer, qual que é o aprendizado de uma situação. Sempre traga as perguntas para algo que te agregue, né? Para algo que te faça aprender, algo que você desenvolva. Lu, tem algum ritual para abertura, meditação, respiração? Não, eu acho que vai muito de cada um isso, né? Eu acho que o mais importante é você se concentrar. Então, se você está atendendo alguém, não fica pensando em assunto seu, no que você vai fazer no dia, o que você já fez. Tipo, se concentra, fique presente para você se conectar com a pessoa. Então, quando eu vou atender alguém, eu faço algumas coisas de proteção energética, né, para fechar o campo energético. Você pode usar cristal. Tem uma coisa que é bacana. Eu sempre coloco um copo de água, eu coloco um cristal dentro, porque quando você atende alguém, é importante que aquela energia que foi trocada, ela vai para a água, tá? Então ela é canalizada pela água, para você não ficar absorvendo coisas dos outros, né? Então eu faço um pequeno ritual antes de atender e depois de limpeza, mas eu acho que é importante você também estar muito presente para se conectar com a pessoa. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa que faz sentido para você, que você acredita, né? Eu acredito muito nesse poder da intenção. Eu acho que não existe uma regra e você pode criar o seu próprio ritual, né? Vai muito da intenção que você coloca, né? Então, isso eu acho que é o mais importante. Você colocar um copo de água com um cristal dentro é básico, assim, é bom, tá bom? Usa algum cristal específico? Não, eu uso cristal, ó, tem um aqui, não é esse que eu uso, tá? Tem esse daqui, é um cristal normal. Eu uso, cadê? Peraí, deixa eu pegar. Esse. Às vezes eu jogo um cristalzinho dentro do copo de água e tá certo, não... Pode ser, acho que uma ametista também é bom. Eu deixo também uma ametista assim, em cima do tarô, depois que eu uso ou antes que eu uso, porque a ametista ela transmuta, né? Então ela sempre tá limpando. Davi. Quando eu abro para alguém, eu peço para ela botar as mãos no pano e eu faço uma mentalização e afirmação. Tá ótimo. É interessante esse ritual, né? A pessoa lá acho que ajuda a pessoa também a se conectar, né, com o momento. Como afirmar que estou abrindo e que estou fechando a consulta? Isso é uma pergunta? Para não ficar nenhuma energia? Como afirmar que estou abrindo e que estou fechando? Você pode afirmar normal. Eu declaro aqui que estou encerrando a consulta e que todas as energias aqui trocadas sejam transmutadas e enviadas para a luz. Pode ser. Eu declaro que aqui eu abro minha consulta e que todas as energias trocadas permaneçam neste local. Você faz uma afirmação que faz sentido para você, Davi. É uma afirmação normal, é um comando que você dá. E é importante você ter essa intenção de que isso funcione como um comando. Foi uma afirmação, não foi uma pergunta, tá bom. Tá bom, então. Então, o que mais que eu posso falar?
Bom, acho que é isso. Alguém mais tem uma pergunta? Já vai dar 1 hora. É... Bom, é isso, gente. Eu acho que é importante quem tiver a possibilidade aí de estudar, de fazer um curso com alguém. Então minha intenção é criar um curso, tá? Fazer um curso online. E começando pelos arcanos maiores. Então essa aula foi mais para explicar aí uma visão que eu tenho, né, de que o tarô ele é uma ferramenta assim que trabalha com energia, que ele consegue fazer esse raio-x do momento, não é uma previsão do futuro, e que ele trabalha aí com questões, né, do inconsciente, que ele ajuda, né, como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Obrigada por o seu tempo e dividir o conhecimento. Obrigada a você. Para atendimento pessoal, sempre o tarólogo que tira as cartas? Eu acho que não existe uma regra, Laís. Quando eu faço pessoal, eu peço para a pessoa tirar. Eu acho que isso é o interessante da consulta presencial, a pessoa ir lá e tirar as cartas, né? Mas se for presencial e o tarólogo tirar, não quer dizer que não vai funcionar, tá? Na carta 13 da mandala, você tira o par? Carta 13? Não entendi, Lu. Ou seria a casa 13 da mandala? A mandala que eu abro tem 12 casas, né? Porque a mandala astrológica ela tem 12 posições e no centro tem a orientação central. No meio tem a orientação central. Aí no meio, na casa central da mandala, que é a orientação, eu só pego o arcano maior. Eu não pego o arcano menor, não. Mesmo porque, uma coisa que eu tinha falado, como se você tem o costume de retirar, por exemplo, para sua semana ou para o seu dia, uma orientação do tarô, é legal você fazer só com arcanos maiores, você não usar arcano menor e maior para uma orientação, tá bom? Porque o arcano maior ele tem essa coisa de um conceito, de uma ideia, de algo mais abstrato, né? O menor, ele vai dar meio que o cenário, a forma. Então, se você retira com um menor para uma orientação, às vezes uma orientação que não é dentro de um jogo, né? No caso da mandala não precisa. Ele pode ficar meio estranho, né? Minha própria mestra, a Edi De Luca, ela não recomenda também. Bom, mas é isso, gente. Obrigada por vocês que compareceram, nem esperava que tivesse tanta audiência, pra mim foi bastante. E vou deixar essa live salva e também vou colocar no meu perfil do YouTube para quem quiser ver. Foi muito legal, adorei e quero fazer mais depois para interagir com vocês, tirar dúvidas, a gente pode ver aí, quem tiver sugestão de tema também, pode me mandar, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Adorei.